como é que tá o semestre? Tá complicado? Tá difícil atingir o equilíbrio? Mas só a termodinâmica permite que você determine o equilíbrio. Então, dentro desse módulo de equilíbrio de fases, pessoal, nós vamos aprender o que é isso de tal de equilíbrio de fases, quais são as condições para que se estabeleça equilíbrio de fases e como você vai calcular o equilíbrio de fases, como você vai deixar seu professor feliz, demonstrando que você consegue calcular o equilíbrio de várias fases do mesmo tempo. Então é o seguinte, acompanhe agora aqui no computador o que vai acontecer. Então imagina que você tem um recipiente que contenha duas fases, uma fase alfa e uma fase beta. Esse recipiente tem alguns componentes, então tem alguns componentes que estão na fase alfa, outros que estão na fase beta. Talvez a fase alfa seja rica em componente I e a fase beta seja rica em componente J, nós ainda não sabemos, mas é necessário para que se estabeleça o equilíbrio de fases que três condições sejam satisfeitas. A primeira condição, ambas as fases têm que estar à mesma temperatura, que é o que nós conhecemos por equilíbrio térmico. A segunda condição é que ambas as fases têm que estar à mesma pressão, que é o que nós conhecemos por equilíbrio mecânico. E finalmente, como vocês estavam esperando, a última condição para que se estabeleça o equilíbrio é que ambas as fases estejam com o mesmo potencial químico para cada espécie química presente nesse esquema. Então, se esse nosso sistema tiver duas espécies químicas, você tem que estabelecer o potencial químico de cada uma dessas espécies tem que ser igual, tanto para a fase alfa quanto para a fase beta. Se você tiver três espécies, o potencial químico de cada uma delas tem que ser igual na fase alfa e na fase beta. Daí você se pergunta, mas como que eu calculo o potencial químico, professor? Aí você já deve ter ouvido falar de uma propriedade chamada fugacidade, que ninguém sabe muito bem o que é, mas você vai descobrir. Então nós temos várias aulas na nossa plataforma, aí sim eu recomendo que você entre na nossa plataforma www.fenomenosaprendizajem.com.br, né? Porque você vai aprender tudo sobre equilíbrio de fases e você vai aprender o que é o equilíbrio líquido-vapor, né? No equilíbrio líquido-vapor nós temos 3 aulas disponíveis, uma delas é gás ideal, solução ideal, que é a tão famosa lei de Raul. A próxima aula você vai começar a introduzir não idealidades nesse sistema. Então você tem gás ideal com solução não ideal e aí você vai lembrar de azeótropos, que você já deve ter visto em algum lugar na química, né? Porque nós precisamos de algumas coisas como coeficiente de atividade. Em seguida você vai entrar para outra não idealidade, que você vai ter um gás não ideal em equilíbrio com uma solução não ideal ou com uma solução ideal. Então nessas 3 aulas nós vamos falar muito de fugacidade da fase líquida e fugacidade na fase vapor. Tudo esperando você lá na nossa plataforma. A próxima etapa seria você trabalhar com equilíbrio líquido-líquido. E aí você tem duas fases, eventualmente uma aquosa e uma fase orgânica, e você vai descobrir a composição de ambas as fases através dessa aula. E finalmente a próxima etapa seria quando nós não temos mais duas fases, mas temos 3 fases. Então nós estamos trabalhando com equilíbrio líquido-líquido-vapor. Combinado? Então são essas as aulas disponíveis na nossa plataforma para você trabalhar e aprender tudo sobre equilíbrio de fases. Mas não é só de equilíbrio de fases que nós vamos falar aqui em Fenômenos da Aprendizagem. Nós vamos falar também de equilíbrio de reações. As aulas estão pintando por aí para salvar você nesse semestre, né? Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, compartilha com os colegas, né? Curta os nossos vídeos, vamos lá para aprovar nesse semestre. E agora chegou a hora de fazer aqui, né? Provavelmente agora vai dar conta de ser merda. Um belo exemplo de equilíbrio de fases é, por exemplo, essa garrafa cheia de água com gás. Aqui você tem duas fases. Você tem uma fase líquida, olha aqui, ó. Você tem uma fase líquida que contém água e tem dióxido de carbono dissolvido, e você tem uma fase vapor, pequena aqui, que tem uma quantidade de dióxido de carbono e tem água também. Deve ter vapor d'água aqui em cima também. O que acontece nessa história? Você tem um sistema que está em equilíbrio, né? Olha só, não acontece nada. Por mais que eu chacoalhe isso aqui, como está na mesma pressão, na mesma temperatura e com o mesmo potencial químico, quer dizer, estamos em equilíbrio térmico, equilíbrio mecânico e equilíbrio químico, não acontece absolutamente nada. Só vai começar a acontecer alguma coisa quando nós introduzirmos uma perturbação nesse sistema. A perturbação mais óbvia seria abrir essa garrafa para ver o que vai acontecer e provavelmente eu vou tomar um banho, né?
Outra perturbação que você poderia fazer, eventualmente, é aquecer essa garrafa e ver o que vai acontecer em seguida. Mas, né, nós estamos dispostos a tudo aqui. Então, nós vamos abrir essa garrafa e conduzir esse nosso sistema a um novo estado de equilíbrio. Bom, não molhei a câmera, mas conduzi o sistema a um novo estado de equilíbrio. Então, saúde!